Olá, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pela presença, né? Dentro de instante, nós vamos dar início ao nosso circuito de live. Então, se vocês acham e se vocês acreditam que essa live é importante, divulguem entre os seus seguidores. Passem para pessoas que, porventura, venham precisar, né, dessa liberdade financeira que nós vamos conversar hoje com o André Massaro. Então, eu peço que vocês tentem marcar os amigos de vocês, os familiares, né? Obrigado, Contabilidade Conectada, fazer parte aí da nossa rede. Thalita, Lúcia, muito obrigado pela presença, Rayane também, Drica. Então vamos divulgar. O nosso convidado está nos aguardando. Só aguardando um pouco a entrada do André Massaro. Grande André, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo bem? Muito obrigado inicialmente por Não, que é aceitar o nosso isso. convite. Para mim é uma honra, para mim é um prazer. Só estou ajeitando as coisas aqui, né? Que eu estou de celular novo, estou meio perdido aqui, né? Eu sou fundo com isso. Tenho um apoio aqui da família, minha filha ajuda, o pessoal da família Certo. também ajuda. E você me ouve bem? Sim, sim, estamos escutando bem, com certeza. O pessoal está entrando, estou agradecendo a presença. A gente vai dar início, tá? Esse circuito de live, a gente sempre, às quartas-feiras, às 19 horas, nós estamos trazendo pessoas ilustres, grandes nomes da educação financeira no Brasil, muito nos orgulha. Xi, eu não estou te ouvindo. Será que é um problema meu? Não está me ouvindo? Agora eu estou ouvindo, mas eu estava te ouvindo um pouco baixo. Olha, tem até aí alguém falando que o seu áudio está baixo, então talvez tenha alguma coisinha aí, né? Talvez no seu fone, mas não tem problema. Eu conseguindo ouvir aqui, a Melhorou, gente melhorou um pouco. ainda está um pouco baixo, mas a questão é ver para o resto do pessoal. Vamos ver se você consegue aumentar um pouquinho o seu microfone, né? E aí a gente prossegue. Eu particularmente escuto você bem. Não sei se o pessoal está escutando a gente. Sim. Eu tô te ouvindo um pouco baixo, mas eu acho que dá para prosseguir. Se ninguém reclamar, tudo bem. Vamos lá. Tá muito baixo. O pessoal está falando aqui muito baixo. Deixa eu Aham. tentar fazer o fone rápido. E agora, melhorou? Muito. Agora melhorou muito. Deixa eu, deixa eu só organizar aqui. Pronto, eu acho que agora vai. Não, agora até eu vou baixar um pouquinho aqui que ficou alto para mim, tá? Então é isso aí. Vamos prosseguir. Ó, se o pessoal Vamos estiver lá. me vendo meio escuro aqui, como se eu estivesse dentro de uma caverna, na verdade eu não tô. Eu tô até com iluminação adicional, mas como eu falei, eu troquei de celular hoje. Estou com um celular novo, ainda não sei acertar as questões aqui de configuração de tela, então paciência. Eu vou aprendendo com vocês aqui online. Mas vamos lá, professor. Acho que agora a gente está bem de volume, né? Já podemos prosseguir, né? Pronto, o André é graduado em administração e pós-graduado em economia, tá?
colunista de finanças, né, do portal Exame, e tem vários livros de finanças publicados, né? Eu vou até fazer algumas perguntas que o pessoal me pediu no final para você, viu, André? Sobre pelo menos 2 livros seus. Fique à vontade. Então, assim, inicialmente eu gostaria que você se apresentasse, fique à vontade também para falar, e aí a gente vai te perguntando. Eu tenho uma bateria de perguntas aqui para você. Pode deixar comigo. Então é isso aí. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o convite, agradecer a oportunidade, né? Para mim é sempre um prazer estar falando aí com os irmãos em armas aí que estão no mundo da educação financeira, que estão no mundo das finanças, né? Quer dizer, que estão tentando de forma legítima e correta ajudar as pessoas, né? A cuidar do seu dinheiro, a cuidar dos seus recursos. E aí, assim, eu sou o André Massaro, muito prazer, né? Então, assim, eu sou um profissional de finanças aí deixa eu fazer as contas aqui. Esse ano eu fiz 26 anos de carreira profissional na área de finanças, né? Trabalhando em várias áreas, assim, desde a gestão financeira de empresas, trabalhando em mercado financeiro e especificamente em educação financeira há um pouco mais de 10 anos, tá? Então, vamos dizer assim, que a minha carreira em educação financeira começou quando eu publiquei o primeiro livro. Meu primeiro livro foi publicado em 2009, que era um livro chamado Money Fit, e esse livro que acabou, por conta dele, que eu acabei sendo empurrado para o mundo da educação financeira. E dali, eu acabei me tornando assim, um palestrante e instrutor, né, de treinamentos de educação financeira, fiz outros livros. Eventualmente me tornei professor da B3 Educação, que era o antigo Instituto Educacional BMF Bovespa, né, que é a escola da Bolsa de Valores. Virei também professor de alguns outros lugares aí, né, algumas outras escolas, sempre voltado assim para finanças e principalmente a área de investimentos. Fui colunista aí de alguns veículos de mídia aí, como você mencionou. E tenho aí os meus próprios canais, né? Quer dizer, tenho aí meu Instagram, tenho meu canal no YouTube, onde tenho publicado vídeos regularmente, quer dizer, meu site, quer dizer, então eu tô aí, estou no pedaço aí, tentando ajudar as pessoas que estão querendo saber, né, como gerenciar melhor o dinheiro, e principalmente num momento como o atual, em que além das dificuldades aí que a gente está vivendo, né, parece assim que o mundo das finanças pessoais foi realmente, né, corrompido de vez, tomado pelos predadores aí, né? Cada vez que eu entro nas mídias, a quantidade de gente vendendo o sonho de riqueza aí sempre teve, tá? Sempre teve, né? Quer dizer, sempre esse tipo de coisa sempre aconteceu, mas em particular nesses últimos tempos a coisa fugiu um pouco do controle e aquela coisa assim, a gente dentro das nossas limitações tenta aí alertar o pessoal, colocar o pessoal num caminho correto, botar as expectativas das pessoas de uma forma correta para que não se machuquem, né? Isso é sempre bom a gente comentar, André, porque não só você, acho que muita gente vem observando isso, tá? Existe um pessoal predatório aí, né, em torno da educação financeira para tentar fazer com que as pessoas enriqueçam da noite para o dia, e não é fácil. Sim. Pessoal, mais uma vez, obrigado por estar assistindo a nossa live, né? Sigam o Instagram do André Massaro, é o @andré.massaro, então dá um voto de confiança, ver o trabalho dele é fantástico, a gente está muito feliz. André, eu queria já dar início à pergunta, que eu tenho uma bateria de perguntas aqui para você. Não, então, aqui é a sua casa, você manda. E aí a gente tem pouco tempo, né? Então vamos lá. Você tem uma frase que é seu lema principal, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa frase e por que você escolheu ela. Então vamos lá. Você vai dizer qual é a frase ou eu digo eu? Liberdade financeira. Sim, liberdade financeira é liberdade pessoal, né? Essa é a frase na sua versão completa.
E isso pelo seguinte, porque a gente estava comentando agora há pouco, né, sobre as pessoas que estão vendendo aí o sonho do enriquecimento, e é aquela coisa assim, enriquecimento é uma coisa boa, tá? Não vamos, em momento algum, dizer que não é uma coisa boa. Mas eu tenho sérias dúvidas de que o enriquecimento é a coisa que a gente deve buscar ativamente na vida, né? Quer dizer, como se fosse o objetivo da vida. Tanto que eu, na minha atuação de educação financeira, né, eu raramente, eu procuro evitar o uso da palavra riqueza, né, quer dizer, procuro evitar o uso de coisas apelativas, nessa linha ganhe seu primeiro milhão, etc., porque eu vejo como meu objetivo profissional e meu objetivo pessoal não ajudar pessoas a ficar ricas, mas ajudar pessoas a ficar livres, porque a liberdade, sim, é um valor que eu prezo muito, né, o valor mais importante para mim. E muitas pessoas, né, quer dizer, a liberdade financeira, ela é liberdade pessoal, porque ela permite as pessoas fazerem aquilo que elas querem, ou mais importante que isso, não fazer o que elas não querem. Mas eu gosto sempre de ressaltar que a liberdade financeira, aliás, não a liberdade financeira, mas a riqueza de uma forma geral, ela não é um sinônimo de liberdade, porque a gente vê muitas pessoas que são ricas e que não são livres, né? São pessoas que usam a sua riqueza para prestar satisfação para terceiros, né? Então, a partir do momento que o sujeito usa a sua própria riqueza para se enquadrar em determinados códigos sociais, né, quer dizer, para dar satisfação para as outras pessoas, ele deixa de ser uma pessoa livre. Então, assim, eu vejo como o ideal de vida você ser a pessoa livre, quer dizer, aquela pessoa que você não é mais dirigida por códigos dos outros, quer dizer, aquela pessoa que você não vai se preocupar em se vestir de determinada forma, frequentar determinado lugar, dirigir determinado carro apenas para cumprir um código que foi imposto por outras pessoas. Essa é a pessoa livre, né? E essa é a pessoa que eu pessoalmente busco ser isso, e eu também busco ajudar as outras pessoas que estão querendo, de alguma forma, se libertar, né? Isso é muito bom mesmo. A gente fica muito feliz, né, pela forma como você vem conduzindo a educação financeira. Eu tenho uma segunda pergunta que o pessoal sempre me faz, né? O pessoal sempre faz essa pergunta, ou me pede para que eu faça essa pergunta aos meus convidados, né? Qual é o desafio de guardar o dinheiro? O desafio de guardar o dinheiro é que nós fomos programados pela natureza para não guardar dinheiro. E aí é interessante, aí isso vai um pouco da nossa história como seres humanos, tá? Porque nós seres humanos hoje, neste exato momento, nós temos aí uma expectativa de vida média da humanidade de mais de 70 anos, em alguns países de mais de 80 anos nas economias desenvolvidas, e crescendo de forma exponencial, tá? Então a gente não deve ficar surpreso se nós, pessoas que estamos vivos agora, a gente tiver uma expectativa, uma longevidade muito maior que isso. E nós não fomos feitos para viver tanto. Quer dizer, se a gente for ver nossos antepassados lá no Paleolítico, né, as pessoas viviam 20 anos, talvez menos que isso, era muito raro uma pessoa viver muito. Então, o nosso ambiente, né, o ambiente que a gente vivia, porque o mundo que a gente vive hoje, esse mundo tecnológico, tal, isso aqui, na história da humanidade, é um piscar de olhos. A maior parte do tempo, nós seres humanos, a gente viveu no meio do mato, a gente viveu na savana, junto com predadores ali, quer dizer, numa vida muito diferente da que a gente vive hoje. E nós fomos moldados evolutivamente, as próprias forças da natureza nos moldaram para pensar no curto prazo. Então, assim, os nossos antepassados na época do Paleolítico, eles não faziam planejamento de longo prazo, porque não tinha longo prazo. A vida deles era o curto prazo, era assim, o que eu vou comer hoje para poder sobreviver e chegar vivo no dia de amanhã. Então, como a maior parte da história da humanidade a gente viveu com esse foco no curto prazo, porque era importante, né? Porque quem pensasse no longo prazo ia morrer, fazer coisas de longo prazo se tornou uma coisa antinatural para nós. E guardar dinheiro é uma coisa de longo prazo, porque
significa você fazer um sacrifício hoje, quer dizer, você vai deixar de gastar aquele dinheiro, fazer aquilo que você queria fazer para ter o prazer, por uma coisa no futuro. Isso é antinatural para nós. Então, a única... o mecanismo cerebral, vamos dizer assim, que nos ajuda ou nos atrapalha, no caso de guardar dinheiro, é o mesmo de fazer uma dieta, né? Quer dizer, aquela coisa assim, ao longo da história da humanidade, quando a gente tinha comida na nossa frente, a gente tinha que comer, porque você não sabia quando ia ser sua próxima refeição, né? A gente não foi feito para guardar comida para o dia seguinte, não existe dia seguinte. Então, a gente hoje, quer dizer, a gente mantém, né, o mesmo padrão de comportamento dos nossos antepassados, de gastar tudo hoje, de comer tudo hoje, né, como se não tivesse amanhã. E esse é o maior desafio. Então, a pessoa que quer guardar dinheiro, ela tem que ir contra a própria natureza. Isso é muito difícil. Pensar um pouco também no que nós chamamos de custo de oportunidade. Né? Na economia é muito usado isso. Não, imagina como é que era a questão custo de oportunidade na época do Paleolítico, né? Em que você não tinha uma casa fechada, você não tinha uma geladeira. Quer dizer, você guardar comida para o dia seguinte representaria um risco extremamente alto de você perder aquela comida, daquela comida ser roubada por um outro animal, alguma coisa dessa. Então era agora ou nunca, né? E a gente trouxe isso, a gente foi moldado nesse ambiente, né? Quer dizer, nós somos modernos, a gente usa roupas, a gente usa telefone celular, mas no fundo a gente continua sendo aquele mesmo cara que morava nas cavernas lá. Né? Com certeza, né? E como é que a gente pode fazer para quebrar um pouco isso, André? Como é que a gente pode tentar adquirir hábitos para ganhar dinheiro, para tentar enriquecer no bom sentido, né? Eu já estudei muito esse assunto e ele é um assunto assim que ele não tem respostas fáceis, tá? Porque lutar contra a própria natureza é muito complicado. Uma sugestão que eu costumo dar para as pessoas é a definição de definir objetivos. Então se fala muito, por exemplo, para investir dinheiro, que a gente deve ter objetivos para investir, quer dizer, o que você quer, né? Então, você quer investir para quê? Você quer se aposentar mais cedo? Você quer comprar uma casa? Sei lá, quer dizer, qual que é o seu objetivo? E eu acho importante essa questão do objetivo, porque o objetivo ele serve como uma ferramenta motivacional. O objetivo nos dá motivação e sem motivação a gente não consegue lutar contra a própria natureza. Se a gente deixar solto, a natureza nos vence, em 100% das vezes. Agora, se a gente tiver um objetivo, aí a gente consegue tentar lutar um pouco contra a natureza. Quer dizer, quando vem aquele impulso, né, do vou gastar tudo agora, vou ter o prazer do dinheiro agora, a gente lembra, opa, mas eu tenho um objetivo. Só que esse objetivo ele tem que ser forte, ele tem que ser bom. Então, ele tem que ser uma coisa que você realmente queira. E as pessoas, elas têm problemas para estabelecer o objetivo, porque elas têm dificuldade de entender assim, o que elas querem e o que elas acham que elas querem, né? Tanto que eu falo assim, ó, quando você vai definir seu objetivo, o objetivo é seu, você não precisa contar para ninguém, tá? Ninguém vai te julgar que seu objetivo é egoísta, não sei o quê. Não precisa dizer que você quer salvar o mundo se você não está interessado em salvar o mundo, né? Quer dizer, se o seu objetivo é ter dinheiro, sei lá, viver uma vida luxuosa, não sei o quê, não tem problema, é o seu objetivo. Se isso é o que te motiva, vai nesse objetivo, você não precisa contar para os outros, tá? Não vai lá, porque senão vão ficar dizendo, olha, tanta gente sofrendo no mundo e você querendo essas futilidades. Esquece, tá? Então, assim, não, é o seu objetivo, né? Porque as pessoas às vezes falam assim, porque a gente tem que querer para ajudar os outros. É importante ajudar os outros, mas nem todos legitimamente querem ajudar os outros, né? Aliás, a gente sabe mais do que ninguém que grande parte das pessoas que têm exposição pública, grande parte das empresas, etc., quando na verdade eles falam que eles querem ajudar os outros, eles não querem ajudar ninguém, eles querem fazer um jogo de cena, né? Então, assim, não se sinta obrigado a prestar satisfação para os outros, estabeleça o seu objetivo, aquilo que realmente vai te dar motivação. Porque se você não tiver motivação, você não vai conseguir vencer a natureza. A natureza é mais forte do que a gente.
Ah, certo, André. Olha só, a gente está tendo alguns convidados ilustres aí. Eu tô vendo o Evandro aí. O Evandro, quando aparece aqui, eu sinto que o meu QI sobe uns 20 pontos. Assim. Só dele estar por aqui. O Evandro é um cara que ainda está me devendo uma live aqui. A gente vai fazer junto essa live. O Evandro foi meu assistente. O Evandro era meu assistente na B3 Educação, agora eu que virei assistente dele. Isso é bom, né? O discípulo passando o mestre. E aí a gente tem um outro também, o Alexandre Cabral. Eu acho que você deve conhecer. Esse é outro também. Né? Até brincou com a gente, né? Disse que para fazer live tem que estar os dois de preto. E aí também o Contabilidade Conectada aí de Brasília, né? Com a professora Dulcinelli da UNB. Muito obrigado pela participação, professora. A gente está muito feliz de estar vendo pessoas ilustres também participando e escutando um pouco do André Massaro. Valeu, Evandro, também estamos juntos, tá? Tem uma pergunta aqui que é inevitável, sempre a gente tem que fazer, né? Muitos dos que nos assistem, eu tenho muitos alunos aí participando, eu tenho algumas pessoas até da minha família também, muitos amigos, André, e muita gente pode também estar em situação de dívidas, né? Sim. Quais são as dicas que você daria para essas pessoas que têm um alto grau de endividamento? Então lembrar assim, o endividamento nunca é um problema, tá? Ninguém tem problema de dívida, porque dívida não é o problema, dívida é a consequência. Tá? Então, assim, o que leva a pessoa ao endividamento é o desequilíbrio financeiro, né? Quer dizer, quando a pessoa ela gasta mais do que ganha. E aí, assim, existem várias causas para esse desequilíbrio financeiro, e essas causas não necessariamente são culpa da pessoa, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa gasta mais do que ganha, é óbvio que é culpa dela, né? Quer dizer, aí é uma forma irresponsável, insustentável, para a gente usar um termo mais correto, de viver a vida. Então, a pessoa que ela identifica que o endividamento dela vem disso, arruma a vida aí, né? Quer dizer, você gasta mais do que ganha, tudo bem. Você pode querer ter um padrão de vida melhor, não sei o quê, mas ganha para isso, né? Primeiro investe para ganhar isso. Só que tem pessoas que se endividam, que tem esse desequilíbrio financeiro, que não é por alguma coisa de responsabilidade delas, é um fator externo que causou aquilo. E nesses tempos tem acontecido muito, né? Perda de fonte de renda, perda de emprego, esse tipo de coisa, que cessa a entrada de renda e leva ao desequilíbrio. Então, quando a pessoa está nessa situação, a prioridade absoluta dela é tentar encontrar outras fontes de renda, né? Até porque, assim, às vezes a gente fala muito da importância de economizar dinheiro. Então, fala assim, você está numa situação complicada, economiza, quer dizer, procura comprar produtos mais baratos, né? Quer dizer, procura consumir menos. Só que isso tem um efeito muito limitado, porque esse tipo de economia, assim, ela é uma coisa boa para te dar mais tempo de você estabelecer sua fonte de renda, de restabelecer a fonte de renda. Mas você tem que restabelecer a fonte de renda, porque se você não restabelecer a fonte de renda, você economizar dinheiro ou não economizar dinheiro, é a diferença entre você quebrar mais rápido ou quebrar mais devagar, né? Então, assim, só a questão de fazer economia tal é muito limitada. A pessoa precisa restabelecer fonte de renda. Agora, o cara que ele está endividado por causa de desequilíbrio causado por estilo de vida, aí esse aí não tem negociação. Ele tem que adequar o estilo de vida à realidade dele, né? E aí tem uma coisa que eu gosto de falar bastante. Algumas pessoas ficam meio aborrecidas quando eu falo isso, mas eu me sinto na obrigação de falar. Tem gente que diz que ganha pouco. Tá? E para quem diz que eu ganho pouco, o que eu tenho a dizer para essas pessoas é o seguinte: você não ganha pouco, você ganha exatamente aquilo que você vale, tá? Principalmente porque nós estamos numa economia, a economia brasileira é uma economia relativamente livre, né? Quer dizer, uma economia, assim, nós não somos o exemplo do capitalismo perfeito, mas nós somos uma economia relativamente livre, tá? Em que as pessoas podem trocar de emprego, as pessoas têm mobilidade, as pessoas podem fazer certas coisas, e existe uma certa igualdade
em determinadas funções na economia. Então, por exemplo, um profissional de determinado nível, ele pode estar ganhando pouco numa empresa, mas se ele for um sujeito competente naquilo que ele faz, ele provavelmente consegue ir para uma outra empresa ganhando mais. Talvez não muito mais, porque aquilo tá mais ou menos dentro da média do intervalo de preço daquela função. Então é aquela coisa assim, alguém te paga para você fazer seu trabalho, né? Alguém te paga para você fazer alguma coisa porque você gera valor para outra pessoa. E se você não gera valor para outra pessoa, a pessoa não vai te pagar, pelo menos não vai te pagar aquilo que você gostaria. Se você realmente gera todo o valor que você acha que você gera, pode ter certeza que alguém em algum lugar vai te pagar aquilo que você acha que você vale. É que a maioria das pessoas, elas têm uma percepção, realidade e expectativa um pouco fora de equilíbrio, né? Quer dizer, as pessoas, elas acham que elas valem mais do que elas realmente valem, tá? Mas é aquela coisa assim, ó, você quer ganhar mais, e é importante ganhar mais, tá? Porque ganhar mais significa que a gente está gerando mais valor para o mundo, as pessoas nos pagam mais. Então, aquela coisa, você quer ganhar mais? Invista em ganhar mais. Sei lá, desenvolva novas habilidades, né? Estuda, sei lá, né? Tem milhões de caminhos para fazer isso. Mas, assim, o caminho para você ter uma vida de alto nível, com alto nível de consumo de forma sustentável, é você ganhar mais, né? Então, é nisso que tem que investir no longo prazo. Tá bom. Queria agradecer também ao Felipe Gugel, aqui do Sicredi, né? O Rui, o pessoal que está participando bem da live, fazendo muitas perguntas, André. E aí, alguns até concordando, falando um pouco do que você mesmo disse, e eles concordando aqui. Mas como é que a gente pode, por exemplo, tentar renegociar essas dívidas? Quais são os caminhos que a gente pode usar? A primeira coisa é assim, identifica o que causou a dívida. Porque a pior situação que existe é você renegociar a dívida sem você resolver a causa do desequilíbrio, porque você vai ter um tremendo de um desgaste com seus credores, etc. e tal, para depois ter que renegociar de novo. Então, assim, primeiro conserta o vazamento, né? Quer dizer, acha o que causou isso. Mas vamos assumir assim, que a pessoa identificou o que causou a dívida, arrumou aquilo lá, e sim ela pode partir para a renegociação. Então, aquela coisa assim, a gente tem algumas receitas para renegociar a dívida, né? Uma delas, que é clássica, é aquela assim, ó, vamos priorizar as dívidas que custam mais caro. Então, assim, ó, o cheque especial, quer dizer, outras coisas que têm taxa de juros muito altas, a gente dá uma prioridade para esse tipo de dívida, né? Ou então aquelas dívidas que podem ser associadas a serviço, que podem ter corte de serviço, tá? Então essas são as dívidas que devem ser priorizadas. Mas como regra geral, o que uma pessoa tem que ter em mente é o seguinte, que no Brasil, né, salvo em raríssimas circunstâncias, ninguém vai preso por causa de dívida, né? Quer dizer, a não ser que sejam dívidas alimentares, assim, tá? Então, assim, é sempre... não é que é tranquilo, tá? Mas existem mecanismos que ajudam o credor, tá? E o devedor, desculpe. E o credor, ele tem interesse em receber. Então, é óbvio que o credor muitas vezes faz pressão, intimida, ele faz coisas que às vezes são até um pouco ilegais, tá? Mas, como regra geral, credores têm interesse em receber. O credor não quer que você vá à falência. Porque se você vai à falência, você morreu financeiramente. Você não vai pagar para o cara, né? Quer dizer, é perda total. Então, assim, parta para a renegociação, demonstre seriedade, demonstre boa vontade e, principalmente, saiba o quanto você pode pagar. Então, vamos imaginar uma pessoa que ganha, sei lá, R$3.000. Aí ela fez aquele planejamento financeiro, ela aperta dali, aperta daqui, arruma, corta o que dá para cortar de gasto, ela chega à conclusão, olha, eu consigo ter R$1.000 disponíveis para pagar meus compromissos financeiros. Então você sabe que é R$1.000, você sabe que se passar de R$1.000 você vai quebrar, tá? E se você quebrar, você vai ficar devendo de novo. Então é chegar para os credores e falar, olha, galera, é o seguinte, isso é o que eu tenho, tá? Eu tenho R$1.000 para pagar por mês aqui, isso ou eu vou à falência, e aí você, né? Aí é desse jeito. Receber, né? Exato. Nunca é um processo fácil de negociar, quer dizer, as pessoas sempre vão tocar o terror, mas assim, trabalhe dentro das suas limitações
não se force a pagar acima da sua capacidade, quer dizer, saiba, também não seja mole, né? Aquela coisa assim, vou pagar só R$ 100 por mês, que aí também é má fé, né? É sacanagem. Mas assim, veja quanto que você pode pagar, renegocie, demonstre boa vontade, demonstre seriedade, cumpra seus compromissos após a renegociação e não tolere nenhum tipo de abuso, tá? Porque tem credores que às vezes adotam posturas abusivas, fazem cobrança de forma abusiva, cobrança de forma intimidatória. Se esse tipo de coisa acontecer, converse com o advogado, converse com o órgão de defesa do consumidor do seu estado, não dê moleza. Quer dizer, seja uma pessoa séria, mas exija seriedade, né? Então, acho que seria por aí. Isso. O pessoal tá falando muito. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos que estão participando. Professora Iana, lá de Caruaru, o Felipe Gugel do Sicredi. Então, muita gente, Ingrid, Marília, Diego. O pessoal está entrando, viu? Você está conseguindo puxar muita gente, André. Isso eu só tenho a agradecer. Alguns até já falaram da nossa Olimpíada, que é um projeto que nós temos aqui na UFPB, uma Olimpíada Brasileira de Educação Financeira, espalhada por todo o Brasil. Hoje a gente tem as pessoas ajudando muito e esse ano a gente, em função da pandemia, nós vamos fazer online, tá? Mas, muito obrigado. Eu vou para uma outra pergunta. E quem quer participar da Olimpíada, o que tem que fazer? Na verdade, ele tem que estar estudando, né? Ele tem que ser um aluno da UFPB? Ou pode ser de qualquer escola? Não, são alunos de escolas públicas e privadas, que vai do ensino fundamental 1, do segundo ano do ensino fundamental 1, até o terceiro ano do ensino médio. Então, a gente divide aí em níveis, né? Nível 1, segundo e terceiro ano, nível 2, quarto e quinto, nível 3, sexto e sétimo, nível 4, oitavo e nono, e o nível 5, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, pegando o pessoal também que está na escola técnica. Então, o nosso trabalho está muito se ele vai ter que fazer força na Olimpíada. Não vai, não. Vai não, Rui. Pode ficar tranquilo. Nessa você já é doutor. Muito obrigado. Vamos lá, André. Olha, agora o pessoal está querendo... Eu recebo uma série de perguntas antes, André, para fazer para os meus convidados. E aí o pessoal está querendo se aproveitar mesmo de você, tá? Você poderia enquanto falar... o Instagram não derrubar, estamos aqui. Vamos lá. Você poderia falar como fazer um planejamento financeiro pessoal? Sim. Então, aquela coisa assim, a gente começa com o levantamento de dados, tá? Inclusive, essa parte que a gente falou do endividamento, né, da pessoa colocar a vida em ordem, é mais ou menos isso, né? A gente começa sabendo de onde o dinheiro entra e para onde o dinheiro vai. Esse é o primeiro passo, é fundamental. E eu sei que parece uma coisa elementar, parece uma coisa fácil, mas a maioria das pessoas não sabe, tá? Elas não sabem porque elas não têm registros adequados das próprias finanças. Então, assim, elas não sabem onde que elas estão gastando dinheiro, quer dizer, não sabem o que estão fazendo, não sabem para onde que esse dinheiro está indo. Então, começa por aí, porque a matéria-prima do planejamento financeiro é o registro financeiro. E o registro financeiro ele tem que ter integridade. Porque às vezes a gente vê as pessoas que fazem um planejamento financeiro e fala assim, olha, eu vejo, eu procuro controlar meus gastos, mas eu não sei para onde o dinheiro vai, eu não sei onde o dinheiro vai parar. E isso não existe, porque aí nós estamos falando de matemática pura. Quer dizer, o dinheiro não some, né? Quer dizer, quando a gente fala dessa coisa, nós estamos falando puramente de matemática. Então, começa pelos dados, né? Quer dizer, ver quais são as despesas, quais são as receitas, aonde está ganhando dinheiro, para onde está gastando, tentar fazer um histórico, colocar no papel, metaforicamente falando, né? Quer dizer, pode ser no papel mesmo, pode ser num aplicativo, aí, numa planilha, sei lá o quê. E aí, com isso, a pessoa consegue identificar oportunidades de gastar menos dinheiro, tá? E isso é uma coisa interessante, porque quando a gente começa a cortar gastos, né, você tem várias formas de cortar gastos, né? Aquela coisa, você pode tomar banho frio, você pode, sei lá, vou viver no escuro, né? Tem um monte de coisa.
Mas o ideal é que a gente busque oportunidades de gasto que não tenham impacto na nossa qualidade de vida, ou que tenha pouco impacto. Porque tem coisas assim, que às vezes a gente gasta, e se a gente cortar aquilo, não tem impacto nenhum na qualidade de vida. Dá um exemplo. Imagina um cara que assina um canal de TV a cabo com todos os canais, não sei o quê, e aí você vai ver, ele só vê TV aberta, né? Quer dizer, você vai lá e corta aquela despesa. Qual é o impacto na qualidade de vida da pessoa de fazer esse corte? Zero, nenhuma, né? Porque ele já não usava mesmo, né? Então, botar no papel dá a oportunidade de enxergar esse tipo de coisa. E aí, isso para colocar as finanças em ordem, né? E aí tem que começar a planejar o futuro. E o planejamento do futuro, né? Porque assim, quando a pessoa começa a ter dinheiro sobrando, né? Que esse é um dos principais objetivos do planejamento financeiro, aí ela tem que seguir aquela sequência. Primeiro, formar a reserva de emergência, né? Reserva líquida, né? Para eventualidades, etc. E aí sim começar a formação do patrimônio. Começar a formação do patrimônio para qualquer objetivo que seja o objetivo da pessoa. Gerar renda passiva para se aposentar, né? Aí começa, né? Porque o mundo das finanças pessoais, a gente pode dizer assim que ele é a junção de dois mundos, né? É o mundo de dinheiro faltando com o mundo do dinheiro sobrando. Então, assim, no mundo do dinheiro faltando, é onde a gente fala assim de endividamento, de consumo, de planejamento financeiro, né? Que a pessoa está sem grana, ela está lutando contra a falta de dinheiro. Aí o outro lado, que é o lado do dinheiro sobrando, é o lado dos investimentos, é o lado da previdência, né? É o lado do planejamento de longo prazo, que também dá problema, né? É óbvio que é muito melhor a gente ter problema de dinheiro sobrando do que dinheiro faltando. Mas ter dinheiro sobrando também gera problemas. As pessoas ficam angustiadas de saber o que fazer com o dinheiro, até para não perder, né? Porque você pode levar uma vida inteira para juntar aí um certo dinheiro e numa decisão errada de 1 segundo você perde tudo, né? Então tem esse tipo de preocupação também. Então o planejamento financeiro vai isso, né? Quer dizer, botar ordem, assumindo que a pessoa tem a dívida, fazer essa transição, né? Quer dizer, passar essa fronteira do mundo do dinheiro faltando para o mundo do dinheiro sobrando, e aí começar a tomar as atitudes para ir fazendo reserva, patrimônio, etc., para aí, quem sabe, conquistar a tal da liberdade financeira aí que a gente falou no começo, né? Isso é importante. Muito obrigado pelas essas considerações, pela essa organização do planejamento financeiro pessoal. André, agora eu vou entrar também num outro assunto que faz parte do nosso público, né? Do público do nosso projeto. Temos aqui hoje muitos pais e também é um dos focos, como eu já disse, desse nosso projeto com crianças. Sim. Eu te pergunto, quais são as regras para a mesada dos filhos? Você pode falar um pouquinho sobre isso também? Posso. Inclusive, assim, eu quero fazer um jabá aqui, né? Tem no meu site, tá? Eu sei que hoje as pessoas não gostam muito de ler, né? Aquela coisa dá uma certa preguiça, mas eu tenho colocado muitos conteúdos no meu site. Lá, inclusive, eu fiz um artigo sobre essa questão da mesada. E assim, eu gosto de fazer um disclaimer, é importante falar sobre isso, pelo seguinte: eu não tenho filhos, tá? Então, assim, eu não tenho experiência direta com esse assunto, né? Quer dizer, eu falo do assunto assim, muito baseado nas minhas observações, nas pessoas que eu converso, em alunos, etc. Mas o que eu vejo, assim, a questão da mesada, né? A gente precisa tomar um certo cuidado para não transformar a mesada numa coisa excessivamente transacional, tá? Então, assim, a mesada não é um salário para a criança fazer coisas, não é um salário para ela tirar nota alta, não é um salário para ela ajudar dentro de casa, até porque, assim, se você usar a mesada como se fosse uma espécie de remuneração, você vai estar criando um pequeno mercenário dentro da sua casa, né? Você vai estar criando alguém que vai acreditar que a gente só deve fazer as coisas para ter uma recompensa financeira, e isso não é verdade. Nem tudo na vida é dinheiro, por incrível que pareça, né? Então, assim, a mesada ela serve para dar autonomia, né, para dar uma autonomia para a criança ou para o adolescente, para que ele possa fazer as coisas dele sem precisar dos pais, e ele deve servir também como uma ferramenta pedagógica
para ensinar a criança a gerir os próprios recursos. Porque a mesada, ela dá a percepção de uma coisa limitada, uma coisa que tem fim, uma coisa finita. Então fala, ó, tá aqui, tá R$50, tá? Esse é o seu dinheiro do mês. Acabou, acabou, né? Quer dizer, a criança já começa a ter uma percepção de que o dinheiro ele não vem fácil, né? Ele vai fácil e ele some no meio do caminho, a gente gasta, né? Então, ele tem muito essa função de ferramenta pedagógica, né, de ensinar a pessoa a gerir seus próprios recursos, não deve ser usado como remuneração, tá? Não é salário, quer dizer, a criança lavar a louça dela ou arrumar o quarto dela não é uma tarefa opcional, quer dizer, se for para levar isso para o lado financeiro, é pegar a criança e falar, ô moleque, você acha que você mora aqui de graça? Ou então você vai pagar aluguel porque isso aqui não é hotel, não, né? Alguma coisa assim, né? Vamos então, dividir as despesas, então, né? Ó, você quer, né? Você está achando que aqui é um resort, então vou te mostrar a realidade, né? E outra coisa que é interessante da mesada é o seguinte, a mesada varia conforme a fase que a criança está, né? Quer dizer, pode ser uma criança, pode ser um adolescente. E assim, eu sei que a gente tem o hábito de criticar muito os desejos de consumo das crianças. Claro que isso é besteira, que a criança às vezes vê alguma coisa, né? A criança vê algum brinquedo, ou um adolescente, por exemplo. Adolescentes são um alvo preferencial de consumo, né? Porque eles são muito vulneráveis, por exemplo, à pressão social, à questão de marca, o cara que não usa determinada marca de roupa. E é importante, na medida do possível, assim, é óbvio, tem que ensinar a criança ou o adolescente a economizar dinheiro, a agir com responsabilidade, mas é importante que a pessoa também não seja uma excluída dentro do grupo social dela, né? Então, assim, dar as possibilidades para que a pessoa consiga ter um desenvolvimento normal, quer dizer, não virar uma pessoa traumatizada, porque eu desconfio que todos esses picaretas aí que estão colocando vídeo na internet aí, prometendo, sei lá, enriquecimento rápido, né? O cara que aparece andando numa Ferrari alugada, uma coisa dessa. Eu tô achando que essas pessoas, no fundo, são pessoas que passaram por grandes frustrações quando eram crianças e ficaram desse jeito. Então não deixa o seu filho ficar desse jeito, não, tá? A gente até, essa semana eu passei um filme para os meninos assistirem, né? Delírios de Consumo, de Beck Bloom. Então fala um pouquinho justamente disso, né? A falta dessa visão. As pessoas crescem consumindo exacerbadamente. Agora, quando seus filhos ficarem um pouquinho maiores, né? Aí você dá para eles assistir o Clube da Luta. O maior... Clube da Luta. O filme mais anticonsumo que já foi feito, né? Assim, esse filme, ele é um manifesto anticonsumo. Quem não enxerga esse filme com a devida profundidade só acha que é um filme de porradaria com o Brad Pitt sem camisa, né? Mas não é. Esse filme é um manifesto anticonsumo. Ele é muito... faz parte da formação de um bom consumidor. Agora vou te fazer uma pergunta, não sei se você sabe, mas tem muita coisa aí que a gente vê na internet e o povo começa a pegar como moda, né? Uhum. Eu queria saber de você, o que é peniafobia? Peniafobia é medo de ficar pobre. Tá? Medo de ficar pobre. Eu fiz um artigo sobre isso e eu quero chamar a atenção desse tema pelo seguinte, porque... quando eu escrevi sobre esse tema, né, eu tomei conhecimento dessa palavra lendo conteúdo americano, tá, lendo conteúdo fora do Brasil. Aí eu fui fazer pesquisa no Brasil para ver o que já tinham escrito sobre o tema. E eu vi pessoas que escreveram, fizeram menções a essa palavra, mas de uma forma errada. Tá? Peniafobia é medo de ficar pobre, não é medo de pobres. Tá? Então, assim, eu vi, por exemplo, uns e outros aí, principalmente que escrevem assim, mais com o viés ideológico, com o viés político, né? Usando essa palavra peniafobia, tipo se referindo a pessoas supostamente ricas que não queriam convívio com pessoas pobres, tá? Não é isso. Isso é outra coisa. Deve ter um outro nome para isso aí, mas não é peniafobia.
PNA-fobia é o medo da própria pessoa, ela própria ficar pobre, tá? Pobre. Então é aquela coisa assim, você hoje está numa situação de vida mais ou menos confortável, né? E você fica pensando assim, puxa, e se acontecer alguma coisa, se o meu negócio for à falência, que isso assim faz parte a pessoa que tem um nível de vida bom, tá? Não precisa ser uma pessoa exageradamente rica, mas uma pessoa que esteja aí numa boa, é natural e esperado que ela tenha algum medo, né? Eu acho que todo mundo tem um medo de tomar uma decisão errada, todo mundo tem um medo de acontecer, que nem agora aconteceu com a pandemia, tantos negócios fecharam, quer dizer, o cara estava com tudo certo, aí de um dia para o outro não estava mais certo. Então é normal e esperado ter medo, né? O medo é bom para nós. O medo nos leva a não tomar decisões excessivamente arriscadas. Mas às vezes esse medo pode se tornar uma obsessão, ele pode ser aquela coisa assim, que afeta a qualidade de vida da pessoa. A pessoa não dorme direito, a pessoa fica preocupada, ou a pessoa ela acaba se forçando a viver um padrão de vida muito, muito, muito mais baixo do que ela poderia. E quando eu falo muito, muito mais baixo, assim, afetando a qualidade de vida. Porque se não afeta a qualidade de vida, não tem problema nenhum, tá? Às vezes você vê aquele cara milionário que anda com aquelas roupas velhas, não sei o quê, mas ele tá bem com aquilo, né? Então, ó, liberdade financeira é liberdade pessoal, cara. Você faz o que você quiser, cara. Você quer andar pelado na rua, você anda pelado. Mas agora, se o sujeito está fazendo isso, se privando, quer dizer, se a pessoa está sofrendo por causa disso, aí pode ser a tal da PNA-fobia, né? Aí é o caso, até conforme a situação, de conversar com algum profissional aí, né, da área de saúde mental, né, da área de psicologia, tal, porque é uma coisa identificada e pode ser encaminhada, né? Tá, muito obrigado pelas informações, né? E aí, isso puxa uma outra pergunta, né? Você tem alguma dica ou regra para investir com pouco dinheiro? Tá. O pouco dinheiro, ele não é uma desculpa para não investir, tá? Porque hoje, assim, o mercado financeiro brasileiro, ele se desenvolveu muito nesses últimos anos, né? Ele se tornou muito acessível. Então, hoje, você tem desde os investimentos assim que você pode ir com R$1, com menos que isso, quer dizer, tem títulos bancários, tem os títulos públicos do Tesouro Direto, né? Eu sei que eles estão meio mal falados aí esses últimos dias aí por conta de flutuações de mercado, né? Mas é aquela coisa, o investimento mínimo de R$30, até mesmo na renda variável. Na renda variável a gente tem aí inúmeras opções de investimento na casa aí de dezenas de reais. Então, assim, não há nenhuma restrição a investir com pouco dinheiro, e sempre lembrando também o seguinte, que para a pessoa ter sucesso nos investimentos, é importante, mais do que investir muita grana, investir de forma consistente. Porque às vezes a pessoa ela esquece que ao longo da vida profissional dela, ela vai evoluir financeiramente. O que a gente vê muitas vezes é uma pessoa que ela está no começo da carreira profissional, ela ganha muito pouco dinheiro, então aquela coisa assim, puxa, me sobra R$10, eu vou investir R$10, isso aqui eu não vou chegar a lugar nenhum investindo R$10. E aí eu vou dizer assim, você acha que você não vai chegar a lugar nenhum investindo R$10? Você está coberto de razão, você não vai. Você não vai chegar a lugar nenhum. Só que assim, o importante é você formar o hábito. Porque você formando o hábito, quer dizer, quando você está ganhando um saláriozinho ridículo no seu começo de carreira, você vai evoluindo ao longo da carreira, mas se você forma o hábito, por exemplo, de você investir, sei lá, 10% da sua renda, quando você estiver num momento melhor da sua vida profissional, esses 10% vai ser um valor grande, né? Relevante, vai acelerar a formação do seu patrimônio. E se você já tem o hábito formado, vai ficar muito mais fácil, né? Porque já vai no piloto automático. Então, assim, o importante é formar o hábito, é consistência. Consistência é o que ganha o jogo, no fim. Isso. A questão do investimento é extremamente atraente para muita gente agora, né? Porque com a taxa Selic lá embaixo, de 2%, sim, então muita gente está correndo da renda fixa, da poupança, agora, né? E aí alguns estão indo até para fundos imobiliários, para coisas do tipo, né? A renda variável. As pessoas estão começando a experimentar a renda variável, né? O que é bom. Eu, como alguém ligado à Bolsa,
eu fico muito feliz com isso, né? Eu fico um pouco preocupado, às vezes, com as pessoas fazendo as coisas assim, sem a devida preparação e o estudo prévio, mas, de forma geral, eu fico feliz, né? Tá. E em função disso vem a moda, né? A moda é falar um pouco nessa tal renda passiva. Então, o que seria, André, o que é que você pode falar para a gente dessa renda passiva? O que renda é passiva, e como a gente pode obter? Renda passiva é quando você, assim, o passivo, tá? Ele vem do não trabalhar, é a renda que você obtém não trabalhando. Então, se você tem que trabalhar, a renda não é passiva. Só que, assim, às vezes a gente vai ao longo da vida acumulando patrimônio, ou a gente herda patrimônio, porque quando a gente herda, a gente sempre trabalha por aquilo que a gente tem. Se você herdou, alguém trabalhou na tua frente, né? Quer dizer, alguém antes de você foi lá e construiu. Você hoje está usufruindo disso. Mas ele foi construído por alguém. E aí, assim, quando você tem patrimônio, você pode ganhar dinheiro por permitir que outras pessoas usem o seu patrimônio. Então, o que é seu patrimônio? Seu dinheiro. Você não está usando o seu dinheiro, você deixa que um banco use o seu dinheiro. Ele vai pagar juros para você. Você tem um imóvel, né? Você não vai usar seu imóvel, você vai permitir que outra pessoa use, ela vai pagar aluguel para você. Você tem grana sobrando ali, você vai permitir que uma empresa use, quer dizer, você vai comprar ações dessa empresa, você vai receber a renda disso aí. Então, a renda passiva é a renda que você não trabalha por ela, é a renda que você ganha por permitir que outras pessoas usem o seu patrimônio, que você formou esse patrimônio em algum momento e agora você deixa que outras pessoas usem. Qual é o requisito para você ter renda passiva? Ter patrimônio. Tá? E como é que você tem patrimônio? Ou você ganha esse patrimônio de alguém que trabalhou por ele, ou você mesmo vai ter que trabalhar por ele. Não tem outro jeito. Né? Se você der um golpe do baú, você vai estar usufruindo do patrimônio que alguém construiu. Se você herdar, descobrir que você tem um tio rico, milionário aí, você vai estar usufruindo do patrimônio que alguém construiu. Ele tem que ser construído por alguém, ele não se faz sozinho. Assim. Tá, e se por acaso em algum momento eu começo aí a investir, por exemplo, em fundos imobiliários e recebo os dividendos, os proventos, eu posso considerar isso como uma renda passiva para mim? É uma renda passiva. É uma renda passiva porque, assim, você recebe isso simplesmente por ter aquilo. Você não precisa fazer nada, né? Uma vez que você comprou, ele vira a famosa vaquinha leiteira. Né? Quer dizer, ela está ali e vai ficar dando o rendimento dela. Certo, certo. E aí, André, a gente está já se caminhando para o nosso final. Claro, a gente ainda tem um tempo, mas a gente não podia deixar de falar no caminho, né? Ou nos caminhos para a aposentadoria. Meu sogro e minha sogra provavelmente devem estar assistindo aí. Um abração para você, Você falou em sogra, o Rui vai ter uma dor de barriga lá, olha aí. E aí, seu Podcast, Dona Carminha está aí nos assistindo, provavelmente, né? Quais são os caminhos para a aposentadoria, André? Olha, eu sou um cara cético com a aposentadoria por conta dessa questão do aumento da expectativa de vida. Tá? Eu acho que em algum momento aí do futuro, o modelo tradicional de aposentadoria não vai mais existir, né? Mas assim, os caminhos para a aposentadoria, considerando a nossa realidade atual, para viabilizar isso, quer dizer, nós temos aí a Previdência Pública. Eu sei que o pessoal faz muitas críticas à Previdência Pública, mas ela é importante. Vou avisar o pessoal aí, se inscrevam no meu canal no YouTube, tá? O Top Money e meu nome, procurem lá, que lá tem live toda segunda-feira, tá? Então lá isso também tem essa programação. Então a Previdência Pública, que ela é muito criticada, mas ela tem o seu papel. Os fundos de pensão, para aqueles que têm direito a isso, né? As pessoas que trabalham em empresa ou instituição que tem fundos de pensão. A Previdência Privada aberta, né? Tradicional, VGBL, PGBL. E a construção do próprio patrimônio. Então, isso que a gente estava falando anteriormente sobre renda passiva, quer dizer, muitas pessoas constroem um patrimônio
para gerar renda passiva pensando na aposentadoria. Ó, tá falando, não é o canal do Giacomo, é o meu canal próprio, só que por curiosidade, por coincidência, na segunda-feira que vem, quem tá lá é o Giacomo, tá? Então vai lá, procura o meu canal e se inscreve lá. E aí é isso, então a pessoa ela pode, né, ou ir por esses caminhos formais, né, de instrumentos previdenciários, ou formar seu patrimônio, né, para gerar renda passiva para sustentá-lo na fase de aposentadoria. Ou Isso simplesmente não se aposentar, né? Continuar trabalhando, para quem puder. Né? Eu, particularmente, eu não pretendo me aposentar. Eu também não, quero viver trabalhando e ajudando as pessoas aí, nessa missão da educação financeira. André, a gente tem agora 2 momentos que eu acho extremamente importantes para que você fale um pouco dos... Você tem 4 livros ou mais até. Isso. Eu só estou preocupado se o Instagram não vai derrubar a gente, hein? Vai, já. Mas aí eu vou te puxar as 2 últimas perguntas, eu te garanto. Vamos lá. A primeira eu queria saber, né, o que é esse método Money Fit? O Money Fit foi o primeiro livro que eu publiquei. Ele foi publicado em 2009, tá? E ele é um livro que hoje ele está fora de catálogo. Né? Então ele teve uma primeira edição, foi vendido. Quem tem, quem não tem mais. Vai ter que procurar por aí, né? E eu acho, é um livro muito interessante, eu gostei muito de escrever ele, só que assim, ele se tornou uma relíquia do passado, né? Tanto que às vezes as pessoas perguntam assim, você vai relançar esse livro? Eu falo, não vou, porque apesar de eu achar que o livro continua sendo um livro bom, ele não reflete mais algumas coisas que eu acredito, né? Então eu já não tenho mais interesse, eu prefiro ir por outros caminhos. Mas ele era um método inspirado num programa de fitness, porque naquela época eu tinha terminado um programa de fitness de 12 semanas, em que eu fui bem sucedido, né, por incrível que pareça, e aí eu falei assim, eu vou fazer inspirado nisso um programa de 12 semanas para a pessoa colocar a vida financeira em ordem, né? E aí eu fiz o livro, e foi o meu primeiro livro de fato. Você também, em um outro livro, tem um parceiro que foi um dos nossos convidados já aqui, né, o Conrado, né? E aí eu queria finalizar essa nossa live com a pergunta, né? Na sua visão, dinheiro é um santo remédio? Mais ou menos, né? Ele é o título do livro, um título chamativo, tá? Mas assim, como eu estava falando assim, né, da questão da dívida, do endividamento, né? A dívida é um sintoma, tá? Se a gente joga um dinheiro em cima de uma pessoa que está endividada, a gente usa o remédio que é o dinheiro para curar o sintoma, a gente não cura o problema. Então o dinheiro ele é um remédio em alguns casos, não todos os casos. Às vezes ele é só um analgésico, assim, né? Um remédio light. Certo, e aí a gente já está faltando apenas 2 minutos para encerrar, André. Eu gostaria de mais uma vez agradecer as pessoas que se fizeram presente, que assistiram, que participaram, e eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Pessoal, sigam o nosso canal também, sigam o canal do André, sigam o nosso Instagram, o Twitter, assim como o Twitter e o Instagram do André também, tá? É isso aí. Por favor, vamos divulgar isso, vamos mostrar às pessoas boas a questão dessa educação financeira. André, por favor, suas últimas palavras hoje aqui na nossa live. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, quer dizer, foi um prazer, uma honra aí também estar ajudando vocês, né, dentro das limitações. E aí falar para o pessoal, né, quer dizer, acho que a mensagem rápida é lembrar, ó, liberdade financeira é liberdade pessoal, tá? Cuidem do dinheiro de vocês, não sejam negligentes com o dinheiro, porque o dinheiro, ele é aquilo que permite vocês fazerem aquilo que vocês querem, ou pelo menos não fazer o que vocês não querem, tá? Então tratem do dinheiro como se fosse a coisa mais importante da vida de vocês, porque talvez seja, tá? Isso, com certeza. E aí, muito obrigado, gente. Se inscrevam na nossa Olimpíada Brasileira de Educação Financeira. André, mais uma vez, até a próxima, hein? Valeu, obrigado, tchau. Pessoal.